As cavernas são um dos lugares mais assustadores da Terra. Na maioria das vezes, essas cavernas escuras e misteriosas são perigosas de explorar. Ao longo dos anos, muitos sistemas de cavernas em nosso planeta acumularam uma coleção de fenômenos estranhos que só descobrimos recentemente. Neste vídeo, exploraremos algumas das cavernas mais emocionantes do mundo, onde as coisas mais estranhas foram descobertas, desde as pegadas humanas mais antigas do mundo até a caverna dos nossos ancestrais canibais. Aqui estão as 15 coisas mais estranhas encontradas em cavernas. Número 1. As pegadas humanas mais antigas do mundo. Em 2014, arqueólogos fizeram uma descoberta revolucionária. As pegadas humanas mais antigas do mundo. Essas pegadas foram descobertas em uma caverna na Romênia em 1965. E, a princípio, os pesquisadores presumiram que tinham entre 10.000 a 15.000 anos. Essas pegadas estão entre as mais antigas da história registrada, mas não são as únicas. No entanto, um estudo recente dos ossos encontrados na caverna sugere que essas pegadas têm impressionantes 36.500 anos. Há cerca de 400 delas e pertencem a um homem, uma mulher e uma criança. É impressionante pensar que nossos antigos predecessores conseguiram deixar algo para lembrarmos deles. Número 2. Caverna cheia de copos feitos de crânios humanos. O que é mais perturbador do que encontrar um monte de ossos? É descobrir ferramentas feitas de ossos humanos. Em 2011, arqueólogos anunciaram que fizeram uma descoberta bastante macabra. Encontraram uma coleção de copos feitos de crânios humanos. Os copos de crânios foram encontrados em uma caverna em Somerset. Os 3 copos foram feitos dos ossos de 2 adultos e uma criança de 3 anos. A boa notícia é que, ao contrário de muitos crânios pré-históricos e antigos descobertos antes, os donos desses copos provavelmente morreram de causas naturais. Número 3. O assassino do machado de 100 anos. Se você é fã de histórias de crimes, provavelmente já ouviu o nome Joseph Henry Loveless. Se não, você está prestes a conhecer uma história horrível. Nascido em 1870, Loveless cresceu com seus pais religiosos. Mais tarde, ele se casou com Harriet Jane Hattie Savage, com quem teve um filho. Seu relacionamento, no entanto, terminou rapidamente com o divórcio em 1904, e ele se casou com sua segunda esposa, Agnes Octavia Caldwell. Eles tiveram 4 filhos, mas em vez de viver uma vida tranquila, Loveless se tornou um criminoso notório. Ele foi preso várias vezes por crimes menores, mas sempre conseguia escapar. Em 1916, ele cometeu o ato mais horrível, o assassinato de sua própria esposa, Agnes. Ele foi preso novamente, mas escapou e nunca mais foi visto. Décadas depois, em 1979, uma família encontrou seu torso em uma caverna perto do leste de Idaho. Seus braços e pernas só foram encontrados 12 anos depois, na mesma caverna. Em 2019, o projeto DNA Doe decidiu investigar o caso e identificou os restos como pertencentes ao impiedoso criminoso Henry Loveless. Ninguém sabe quem foi responsável por sua morte, mas como dizem, não faça aos outros o que não quer que façam a você. Número 4. Teatro de ossos. Em 2004, o mundo inteiro foi surpreendido quando autoridades em Paris anunciaram que haviam descoberto um teatro e restaurante feitos de ossos em uma caverna desconhecida sob Paris. A polícia encontrou uma tela de cinema de tamanho real, equipamento de projeção e fitas, incluindo clássicos do filme noir dos anos 50. Perto do teatro, encontraram uma caverna menor que havia sido transformada em um restaurante informal e bar. O local tinha um sistema elétrico instalado profissionalmente, o que significa que quem usava essas cavernas como ponto de encontro tinha dinheiro e conexões. Embora não tenham sido encontrados itens proibidos ou ilegais, a polícia ainda tentou descobrir quem estava por trás do teatro de ossos. No entanto, quando tentaram encontrar de onde vinha a eletricidade, descobriram que os fios já estavam cortados e havia uma nota dizendo: "Não tente nos encontrar". Isso é assustador. Número 5. Cientistas encontram 33 novas criaturas em uma caverna selada há 5 milhões de anos. O que você acha que aconteceria se alguém encontrasse uma caverna selada, isolada do resto do mundo?
Ninguém sabia a resposta até que especialistas encontraram essa caverna na Romênia, selada do resto do planeta há 5 milhões de anos. Como estava selada, o ar dentro da câmara tornou-se tóxico. Mas apesar disso, os cientistas ainda encontraram um total de 48 espécies vivas dentro do antigo cápsula do tempo. Entre elas, 33 eram criaturas recém-descobertas que não viviam em nenhum outro lugar da Terra. A maioria dos organismos dentro da caverna não tinha olhos. Afinal, você não precisa de olhos quando vive na escuridão total, certo? Nenhuma luz solar tocava seu habitat. Então a maioria deles parecia incrivelmente pálida. Há muito mais a ser descoberto sobre essa caverna. E quem sabe, podemos ouvir outras descobertas incríveis sobre a caverna Movili em breve. Número 6. Floresta Antiga. Recentemente, uma equipe de cientistas encontrou um enorme buraco na China com cerca de 600 pés de profundidade. Para comparação, é tão profundo quanto a altura do Space Needle em Seattle. Quando os pesquisadores entraram no buraco, descobriram que embaixo havia uma floresta antiga cheia de árvores, plantas e possivelmente outros organismos que viveram sem a influência do mundo exterior por milhares de anos. Os pesquisadores ainda estão estudando essa floresta e relataram a possibilidade de descobrir novas formas de vida dentro da caverna. Número 7. Ancestrais humanos parecidos com hobbits. Às vezes a história parece ficção, e este é um desses momentos. Em 2019, uma equipe de arqueólogos descobriu crânios minúsculos na caverna de calcário de Liangua, na Ilha de Flores, na Indonésia. Eles ficaram perplexos ao descobrir os restos de uma espécie humana que não crescia mais do que uma criança de 3 anos. O tamanho dos crânios era aproximadamente o tamanho de um pomelo ou uma toranja. Mas fica ainda melhor. Mais de 15 mil anos atrás, essas pessoas parecidas com hobbits viviam não apenas com elefantes pigmeus e dragões de Komodo, mas também com um enorme exército de ratos. Um dos arqueólogos encontrou os restos de uma fêmea que tinha pouco mais de 90 centímetros de altura. Ela pesava 25 quilos e morreu aos 30 anos, há cerca de 18 mil anos. Seus cérebros tinham aproximadamente o tamanho dos de um chimpanzé, e há uma chance de que humanos modernos tenham encontrado esse grupo em comum. Infelizmente, é certo que esses humanos parecidos com hobbits já estão extintos hoje. Número 8. Caminhantes arrependidos de pegar uma estátua encontrada em uma caverna. É normal que muitos de nós peguemos coisas que encontramos durante uma viagem ou caminhada. Esses itens servem como uma lembrança da viagem, mas a regra de ouro é: não pegue nada que pareça assombrado. A história dessa estátua amaldiçoada começou com 2 amigos que foram caminhar nas montanhas Catskills, em Nova York. Lá, eles encontraram o que alegaram ser uma caverna assombrada, e dentro dela, depararam-se com uma estranha estátua assustadora. A efígie de madeira tinha pregos nos olhos e um laço em volta do pescoço. Pode ter menos de 60 centímetros de altura, mas com apenas um olhar, sei que não quero nada com isso. Apesar de toda a esquisitice que emanava da estátua, os 2 amigos decidiram levá-la para casa, o que mais tarde descobriram ser uma péssima ideia. Vários dias depois de colocar a estátua em casa, os caminhantes começaram a notar coisas estranhas. Batidas no meio da noite, mesmo sem ninguém por perto, cheiros perturbadores e vozes estranhas. Mais tarde, eles também começaram a encontrar a estátua em outros lugares da casa. Primeiro pensaram que era o cachorro responsável pela mudança, mas não. O animal não queria chegar perto da estátua. Os caminhantes decidiram que já era demais e pediram ajuda a um especialista em paranormalidade, que assumiu a custódia da estátua. No entanto, a atividade paranormal nunca parou. Desnecessário dizer que os 2 caminhantes aprenderam a lição da maneira mais difícil. Número 9. O caso assustador de Catherine Van Alst. Não sei você, mas uma caverna não é lugar para uma criança. Isso é o que torna o desaparecimento e reaparecimento de Catherine Van Alst tão assustador. Em 1946, a família Van Alst decidiu acampar no Parque Estadual Devil's Den, localizado no condado de Washington, Arkansas, Estados Unidos. Os 1.000 hectares de terra eram um paraíso para turistas que queriam experimentar uma variedade de atividades ao ar livre, desde piqueniques, acampamentos, caminhadas, ciclismo de montanha e até passeios a cavalo.
A família Van Alst pensou que a viagem seria memorável para as crianças, e foi, mas não pelos motivos que esperavam. Durante a viagem de acampamento, a menina de 8 anos, Catherine, estava brincando com seu pai e irmãos no riacho próximo. A criança estava apenas de maiô e descalça, então nem seus irmãos nem seu pai esperavam que ela desaparecesse sem que ninguém notasse. Afinal, quão longe uma criança de 8 anos poderia for sem sapatos na selva? A família de Catherine procurou nas áreas próximas, pensando que a criança estava simplesmente tentando brincar de esconde-esconde, mas as horas passaram e não conseguiram encontrá-la. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Com o passar do tempo, a família de Catherine ficou cada vez mais preocupada e contatou a polícia e os guardas florestais para ajudar. Uma busca em grande escala começou, e as autoridades vasculharam metodicamente todo o Parque Nacional. Após 6 dias sem sinal da criança desaparecida, a família perdeu a esperança de que ela ainda estivesse viva. Mas, surpreendentemente, uma equipe de voluntários decidiu tentar a sorte e procurar em uma caverna, a alguns quilômetros de distância do acampamento da família Van Alst. Eles achavam que for até essa caverna era um exagero. Afinal, a caverna estava a cerca de 11 quilômetros de distância do local do acampamento e estava 600 pés mais alta do que o lugar de onde ela veio. Mas, contra todas as probabilidades, encontraram a pequena Catherine dentro da caverna, sã e salva. Isso foi apenas o começo do caso estranho. Catherine afirmou que comeu frutas vermelhas para sobreviver, o que era uma raridade, pois a floresta estava cheia de frutas venenosas. E foi um milagre que Catherine soubesse sozinha o que comer. A criança tinha cortes e arranhões, mas não parecia uma criança que estava perdida na selva por 6 dias sozinha. O mais interessante é como ela se perdeu em primeiro lugar. Catherine afirmou que estava gritando por seus irmãos e seu pai quando perdeu o caminho. Então, como ninguém a ouviu? Até hoje, o desaparecimento e reaparecimento de Catherine continua sendo um dos mistérios mais misteriosos de cavernas e parques nacionais de todos os tempos. Número 10. O homem de Cheddar de 10 mil anos e seu parente distante. Você está olhando para a foto do que os pesquisadores acham que um esqueleto de 10 mil anos parecia quando estava vivo. Este é o homem de Cheddar. Não. Ele não foi nomeado por seu grande amor por queijo cheddar. Ele foi nomeado após o local onde foi encontrado, Cheddar Gorge, em Somerset, Inglaterra, que também é onde o queijo cheddar se originou. Mas isso é irrelevante. Os restos do homem de Cheddar foram encontrados em 1903, mas só recentemente conseguimos analisá-los e estudá-los mais a fundo. O que veio a seguir foi uma descoberta chocante. A análise mostrou que a maioria das pessoas britânicas modernas compartilha cerca de 10% de sua ancestralidade genética com a população a qual o homem de Cheddar pertencia. Mas embora compartilhar o mesmo DNA seja uma coisa ótima, isso não significa que sejam descendentes diretos. Aqui é onde fica emocionante. Descobriu-se que esse homem mesolítico ainda tem um parente distante vivo hoje. Após anos de árduo trabalho de detetive de DNA, uma pequena cavidade de um dos dentes molares do homem de Cheddar levou os pesquisadores a um de seus únicos descendentes diretos restantes, o Sr. Target. Ele é um professor de história de 52 anos que compartilha uma conexão familiar com o homem de Cheddar, embora tenham uma diferença de 10 mil anos entre eles. Após uma análise cuidadosa, os pesquisadores descobriram que o homem de Cheddar fazia parte de uma população da Europa Ocidental com intolerância à lactose, olhos claros, cabelos escuros e pele de cor intermediária à escura. Quem diria que seus ancestrais tinham pele escura a negra com olhos azuis brilhantes? Isso prova que ainda temos muito a descobrir sobre nosso passado. Número 11. As cavernas do Hellfire. Se você quer explorar a caverna mais assustadora e estranha do mundo, talvez queira conferir a caverna Hellfire, localizada em West Wickham, Inglaterra. A cerca de 90 metros de profundidade, a caverna Hellfire é uma série de túneis e alcovas esculpidos à mão. Todo o sistema de cavernas foi escavado para Francis Dashwood em meados de 1700, especificamente para a sociedade secreta Hellfire Club. Você pode estar pensando que o Hellfire Club era para estrelas do rock ou poetas, mas os membros eram, na verdade,
pessoas politicamente e socialmente importantes na época, incluindo John Wilkes. E, embora Benjamin Franklin não tenha se tornado membro, ele era considerado um convidado de honra. Naquela época, essa caverna servia como ponto de encontro, e os membros do clube costumavam se reunir aqui para brindes, reuniões e até rituais simulados. Também havia alegações de que os membros faziam outras coisas indescritíveis dentro, embora não tenham sido comprovadas. A caverna Hellfire basicamente costumava ser um lugar escondido, reservado para os membros de uma sociedade secreta de pagãos ricos. Hoje, muitas pessoas acreditam que vários fantasmas vagam pela área, incluindo o de uma noiva chamada Suki. Supostamente, ela foi enganada pelos amigos para se encontrar com seu noivo na caverna, mas, ao chegar, percebeu que se tornara vítima de uma brincadeira cruel. Enfurecida, ela atirou pedras nos amigos, que revidaram. Infelizmente, Suki foi atingida na cabeça, o que levou à sua morte prematura. Também há alegações de que o próprio fundador ainda assombra as cavernas até hoje e foi visto em muitas ocasiões. Estranhas orbes também foram vistas dentro das cavernas, e as pessoas ouviram vozes desencarnadas. Se você estiver curioso para ver esta caverna assustadora, sinta-se à vontade para visitá-la. Mas cuidado, esta caverna não é para os fracos de coração, especialmente aqueles que detestam fantasmas. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Em uma de suas explorações recentes, os cientistas descobriram uma caverna de 3 milhões de anos e encontraram algo incrível dentro. Pesquisadores descobriram recentemente essa estranha caverna que quase parecia ter aparecido do nada. Ninguém sabia de sua existência antes, e era quase como se ela simplesmente tivesse surgido sem que ninguém percebesse. Após estudar a caverna, descobriram que ela tinha pelo menos 3 milhões de anos, e encontraram algo intrigante dentro. Não, eles não encontraram alienígenas ou ovos de dinossauro, mas encontraram uma câmara selada cheia de luz. As criaturas que encontraram estavam vivendo de forma independente do resto do mundo nos últimos 3 milhões de anos. Com essa descoberta, os pesquisadores estão agora um passo mais perto de saber como era a vida na Terra há 3 milhões de anos. Você acha que seria possível reviver as espécies extintas que viveram antes? Como sempre, comente abaixo com a hashtag Tópico de hoje. E deixe-nos saber sua opinião sobre o que acabamos de mostrar na tela. Dito isso, vamos continuar. Número 12. Cena de crime antiga em uma caverna mexicana. No início deste ano, a polícia mexicana encontrou um monte de cerca de 150 crânios em uma caverna perto da fronteira da Guatemala. A princípio, as autoridades pensaram que haviam encontrado uma cena de crime brutal. Afinal, a fronteira da Guatemala tem sido atormentada pela violência e tráfico humano ao longo dos anos. Era normal para eles assumirem o pior ao descobrir os ossos brutalmente esmagados. Mas, quanto mais investigavam, mais claro ficava que o que encontraram não era uma cena de crime comum. Descobriram que os ossos datam de entre 900 e 1200 depois de Cristo. Mais de 1000 anos atrás, 150 pessoas tiveram suas cabeças cortadas nessa caverna durante um antigo ritual. Além de serem decapitados, todos os crânios também tiveram seus dentes arrancados. Os arqueólogos acreditam que os crânios eram restos de vítimas de sacrifícios que tiveram suas cabeças decapitadas e depois foram exibidas como troféus. Essa prática macabra era comum em muitas culturas, mas ainda é chocante encontrar vestígios dela até hoje. Quero dizer, se eu visse mais de 100 cabeças decapitadas em exibição, certamente saberia que não devo mexer com qualquer assentamento que estivesse ali. Número 13. Caverna cheia de muco. Não estou brincando. Existem realmente cavernas no mundo cheias de muco. Na verdade, os pesquisadores até têm um nome para elas. Snodites. Snodites são basicamente as estalactites viscosas nas cavernas feitas de gosma. Embora a maioria das cavernas no mundo exiba incríveis formações de estalactites, algumas têm uma grande variedade de lustres semelhantes a muco pendurados no teto. Olhar para essa substância viscosa escorrendo lentamente pelo teto pode não ser agradável para praticamente ninguém, embora para cientistas e pesquisadores seja um paraíso microbiano.
Não há muitos organismos que gostariam de viver dentro de cavernas frias e escuras, mas, contra todas as probabilidades, vários organismos sobrevivem nesses ambientes. Algumas cavernas estão até cheias de enxofre, tornando todo o ambiente ácido. Enquanto isso é prejudicial para muitos organismos, algumas bactérias encontraram uma maneira de sobreviver à extrema acidez. Como? Produzindo sua própria gosma para se proteger. Através desse muco, as bactérias podem criar uma película protetora para bloquear todas as substâncias tóxicas na caverna. Portanto, se você viajar para dentro de uma caverna e vir esnodites, lembre-se de que essa substância pegajosa e fedorenta está cheia de bactérias tentando sobreviver dentro da caverna. Número 14. Caverna de cristais com cristais gigantes. Com cristais gigantes brotando de todas as partes desta caverna, você pensaria que este lugar não é deste mundo. Esta é a mina de Naica, no México, também conhecida como a Caverna das Espadas. Já faz mais de 100 anos desde a descoberta da Caverna dos Cristais de Naica, em 1910, e ela continua a surpreender muitas pessoas até hoje. Para entrar nesta caverna de outro mundo, as pessoas fizeram uma jornada assustadora desde uma mina em Chihuahua, México. Hoje, este lugar está quase completamente submerso. Ao chegar à Caverna dos Cristais, você será recebido por enormes espécimes de pedra, alguns com até 14 metros de comprimento e cerca de 2 metros de espessura. Alguns dos cristais têm aproximadamente 55 toneladas e são, sem dúvida, os maiores pedaços de cristal do planeta. Esses cristais são feitos de gesso, o material principal usado para gessos, quadros negros e drywall. Portanto, embora sejam incrivelmente gigantes em tamanho, não são cristais valiosos. É impressionante que esses cristais tenham se formado dentro dessa caverna por milhões de anos. Esses cristais podem crescer mais de 12 metros se tiverem tempo suficiente. Infelizmente, a caverna foi aberta temporariamente antes, e alguns dos cristais foram danificados. Embora você possa estar animado para tirar uma foto digna do Instagram com esses grandes cristais ao fundo, as cavernas de Naica foram fechadas, incluindo sua parte mais rasa, para proteger tanto os turistas quanto os cristais. Hoje, esses grandes pedaços de gesso estão submersos na água e deixados em seu ambiente natural. Número 15. A Caverna dos Canibais. Em 2016, arqueólogos fizeram uma descoberta macabra quando encontraram ossos humanos dentro de uma caverna na Bélgica. Todos os ossos mostravam sinais de carnificina, quase como se tivessem sido brutalmente massacrados. Alguns ossos foram quebrados para alcançar o tutano, enquanto outros tinham marcas de corte deixadas por facas, como se a carne tivesse sido habilmente separada dos ossos. Essa descoberta horrível levou os pesquisadores a descobrir que, entre 40 mil e 45 mil anos atrás, os neandertais que viviam na Bélgica comiam uns aos outros para sobreviver. Ossos humanos foram encontrados junto com os restos de animais como renas e cavalos. Embora o canibalismo tenha sido observado em outros ancestrais pré-históricos, os neandertais belgas estão entre os primeiros a brutalmente massacrar seus próprios semelhantes. O mais confuso é que esse ato era totalmente desnecessário. Eles fizeram isso como parte de uma cerimônia? Foram impulsionados por uma fome extrema ou sede de sangue? Ou foram levados a recorrer a modos macabros apenas para sobreviver à extinção? Qual dessas descobertas em cavernas chamou mais a sua atenção? Deixe-me saber o que você acha nos comentários abaixo. Também confira nossas outras coisas legais aparecendo na tela agora. E eu te vejo no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!